Hoje o mundo volta seus olhos para declarações e movimentações estratégicas que podem impactar o equilíbrio global. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez declarações recentes envolvendo posicionamento naval e preparação militar. Segundo ele, os Estados Unidos têm embarcações em posição estratégica e estão preparados para qualquer cenário. Mas o que isso realmente significa? É demonstração de força, estratégia de negociação ou sinal de tensão crescente? O mundo vive um momento delicado. Tensões no Oriente Médio, instabilidade na América Latina e disputas comerciais globais colocam as grandes potências em estado de vigilância permanente. Os Estados Unidos mantêm uma das maiores forças navais do planeta por meio da United States Navy. Atualmente, a Marinha Americana possui cerca de 290 a 300 navios ativos, incluindo porta-aviões, destroyers, submarinos nucleares e navios de apoio logístico. Quando há movimentação desses grupos navais, o mundo inteiro observa. Relatórios recentes indicam posicionamento estratégico de navios em regiões sensíveis. Essas movimentações podem ter diferentes objetivos: dissuasão militar, proteção de rotas comerciais, pressão diplomática ou combate ao tráfico internacional. Navios de guerra não são apenas instrumentos de combate. Eles representam poder político, influência internacional e capacidade de projeção global. Quando um presidente declara que está pronto, essa mensagem não é direcionada apenas aos aliados. Ela é, principalmente, um recado aos adversários. Historicamente, demonstração de força naval é usada como ferramenta de negociação. Mostrar presença no mar significa afirmar: estamos observando, estamos preparados, não recuaremos facilmente. Ao mesmo tempo, críticos alertam que movimentações militares podem aumentar tensões desnecessárias. O equilíbrio é delicado. Uma decisão precipitada pode gerar impacto econômico global, afetando o preço do petróleo, o comércio internacional, as bolsas de valores e as moedas emergentes. E o Brasil? O Brasil observa tudo isso com atenção. Qualquer instabilidade internacional influencia diretamente nossa economia, nossos investimentos e nossa estabilidade financeira. A imprensa internacional divide opiniões. Alguns veículos classificam a postura como estratégica e firme. Outros veem risco de escalada. Dentro dos Estados Unidos também há divisão política. Parte da população apoia demonstrações de força como sinal de liderança. Outra parte teme conflitos desnecessários. No cenário global, países monitoram cada movimento, porque no mundo moderno, uma movimentação naval não é apenas militar. Ela é geopolítica, econômica e simbólica. Os próximos dias serão decisivos. Devemos observar se haverá aumento de embarcações na região, se negociações diplomáticas avançam, se discursos endurecem ou suavizam, e como aliados e adversários irão se posicionar. Movimentações no mar costumam anteceder decisões importantes. A história mostra que grandes eventos globais muitas vezes começaram com posicionamentos estratégicos. O mar sempre foi palco de disputas de poder. Quem controla rotas marítimas controla comércio. Quem controla comércio influencia economias. E quem influencia economias molda o futuro. Estamos diante de mais um capítulo dessa história. Pode ser apenas demonstração de força. Pode ser estratégia de negociação. Ou pode marcar uma nova fase nas relações internacionais. O mundo observa, os mercados reagem, e as decisões tomadas agora poderão ecoar por anos. Seguiremos acompanhando cada passo. Ao observarmos o cenário de hoje, percebemos que não se trata apenas de uma movimentação isolada. O que acontece agora faz parte de um ambiente internacional já carregado de tensões acumuladas. A presença de navios, discursos firmes e declarações estratégicas ocorrem em um momento em que o mundo enfrenta desafios simultâneos. Conflitos regionais ainda ativos, disputas comerciais entre grandes potências, instabilidade energética e uma economia global sensível a qualquer sinal de escalada. Hoje, os mercados reagiram com cautela. Sempre que há indício de tensão militar envolvendo potências globais, o reflexo imediato aparece no preço do petróleo, nas bolsas internacionais e nas moedas emergentes. Investidores observam cada palavra, cada deslocamento de embarcação, cada reunião diplomática. Outro ponto importante é o fator psicológico. Mesmo que não haja confronto direto, a percepção de risco já influencia decisões econômicas e políticas. Empresas adiam investimentos, governos reforçam o monitoramento, analistas revisam projeções. No campo diplomático, a tendência é que os próximos dias sejam marcados por intensificação de diálogos, públicos e reservados.
Movimentações militares muitas vezes funcionam como instrumento de pressão para negociações. Mostrar força pode ser uma forma de evitar confronto, paradoxalmente. Porém, o risco está na interpretação. Quando uma ação é vista como ameaça por outra parte, a reação pode gerar um ciclo de tensão. Hoje, o que se vê é um jogo de equilíbrio delicado. Nenhuma potência deseja conflito aberto, mas nenhuma também deseja demonstrar fraqueza. O cenário internacional atual é diferente do passado porque tudo é instantâneo. Informações circulam em tempo real. Discursos são analisados em segundos. Reações políticas acontecem quase imediatamente. E isso aumenta a sensibilidade do sistema global. Diante disso, a análise mais prudente é observar com atenção, sem alarmismo, mas também sem ingenuidade. Movimentos estratégicos no mar não são gestos simbólicos simples. Eles carregam mensagem política clara. Ao mesmo tempo, a história mostra que muitas tensões terminam em negociação e reequilíbrio. Portanto, o momento é de vigilância informativa, acompanhar os fatos, avaliar os desdobramentos, entender que o cenário pode tanto se estabilizar quanto se intensificar, dependendo das próximas decisões diplomáticas. O mundo vive uma fase de ajustes de poder. E cada episódio como este é parte de um quadro maior que está sendo desenhado diante de nós. Seguiremos analisando com responsabilidade e serenidade. E quando olhamos para os acontecimentos de hoje no mundo, não estamos apenas analisando política, estratégia militar ou diplomacia internacional. Estamos observando sinais de um tempo que exige discernimento. O cenário global revela instabilidade crescente, conflitos prolongados no Oriente Médio, alianças estratégicas sendo reavaliadas, movimentações militares em mares estratégicos e discursos mais firmes entre líderes mundiais. O que antes era apenas tensão diplomática, hoje ganha contornos mais visíveis. E diante disso, é impossível não lembrar das palavras registradas nas Escrituras. Jesus advertiu que antes de tempos decisivos haveria guerras e rumores de guerras. Não apenas conflitos declarados, mas rumores, movimentações, discursos, ameaças, alianças sendo formadas e desfeitas. O que vemos hoje é exatamente isso: rumores que geram temor, posicionamentos que criam expectativa e decisões que podem alterar o equilíbrio global. Mas é importante compreender algo. A Escritura nunca ensinou pânico. Ela ensinou vigilância. Quando o mundo se agita, o chamado bíblico não é para desespero, mas para discernimento. Navios se movem. Líderes discursam, mercados reagem, mas acima da política, acima das alianças militares, acima das estratégias diplomáticas, há uma soberania maior. A história bíblica mostra impérios surgindo e caindo. Babilônia, Roma, grandes potências da antiguidade, todas acreditavam controlar o curso da história. No entanto, a narrativa sagrada demonstra que nenhum poder humano é definitivo. O que isso significa para nós hoje? Significa que devemos observar com responsabilidade, analisar com inteligência, mas não perder a perspectiva espiritual. Quando o mundo fala em força militar, a Escritura fala em prudência. Quando o mundo fala em poder, a Escritura fala em caráter. Quando o mundo fala em domínio, a Escritura fala em propósito. E há outro ponto importante. Instabilidade global gera impacto econômico. E impacto econômico gera insegurança social. E insegurança social gera medo. Mas o ensinamento espiritual sempre foi claro: tempos difíceis revelam fundamentos. Se as estruturas internacionais estão sendo testadas, também estão sendo testadas as estruturas pessoais. Fé, valores, equilíbrio emocional e discernimento. Não se trata de espiritualizar política. Trata-se de compreender que a história humana nunca esteve separada da dimensão moral e espiritual. Guerras sempre foram precedidas por decisões políticas. Mas decisões políticas sempre foram precedidas por escolhas humanas. E escolhas humanas revelam princípios. O que estamos vendo hoje pode ser apenas mais um movimento estratégico. Pode ser uma negociação dura, pode ser um jogo de pressão diplomática, ou pode ser um sinal de uma fase mais instável nas relações internacionais. Mas independentemente do cenário, há uma verdade constante. Nenhum movimento naval ao fato de que a história é maior do que líderes individuais. E para quem observa sob a lente da Escritura, há um chamado claro: vigilância, discernimento e responsabilidade. O mundo se movimenta no mar. As nações se posicionam, os mercados oscilam. Mas o verdadeiro equilíbrio não está apenas na força militar, está na sabedoria das decisões. Seguiremos atentos aos acontecimentos, analisando com firmeza, mas também com consciência de que a história não é conduzida apenas por navios, discursos ou alianças.
Ela é moldada por escolhas, e escolhas determinam destinos. E assim encerramos nossa análise de hoje. O mundo se move, as nações se posicionam, e os acontecimentos continuam a se desenrolar diante dos nossos olhos. Cabe a nós acompanhar com discernimento, responsabilidade e consciência. Seguiremos atentos, trazendo informação, reflexão e análise clara para você. Obrigado por acompanhar. Até o próximo vídeo.